Que orgulho. Acorda, Murilo. Ah não, véi. Dormi de novo. Calma, Murilo. Sei que essa época tava muito difícil. Sei que você teve que lutar muito e até hoje nunca desistiu. E olha onde chegamos até agora. Eu sei que esse esforço tá muito pesado, mas vai valer a pena no futuro. Afinal, você sabe o que realmente é medicina? Como funciona? Bom, a medicina é quando um profissional, como um médico, pode auxiliar uma pessoa que está doente. Ele vai lá e oferece uma ajuda para que essa pessoa se cure. Ele vai desde análises notórias até diagnósticos com base em exames ou então até mesmo de auscultas que ele pode fazer. Bom, a Faculdade de Medicina, basicamente quase todas têm um apoio com outras marcas, por exemplo, ambulatórios, ela tem apoio de hospitais e também até de organizações públicas, para poder que seus médicos tenham um hospital e escola para poder treinar. Uma das vantagens muito importantes da medicina é que você pode flexibilizar seu horário, você pode escolher suas horas de trabalho. Claro que você tem um período obrigatório de horas para trabalhar, que são 24 horas. Porém, você pode dividir ao longo da semana, por exemplo, numa segunda, numa quarta, numa sexta, você dividir esse tempo de trabalho. Você também pode ter um retorno emocional de muitos pacientes. Por exemplo, imagina como deve ser gratificante você receber a alegria, você perceber a alegria daquela pessoa que você acabou de ajudar e que ela foi curada. Então, é muito importante você pensar nisso quando você escolher o curso, se é uma coisa que você realmente quer. E também tem aquela coisa que todo mundo fala, que é o dinheiro. Claro que é um dinheiro muito bom, mas você já pensou que estudar 6 anos direto pode ser meio difícil só por dinheiro? Então, eu acho que é bom você refletir. Agora, falando sobre as desvantagens. As desvantagens da faculdade de medicina ou da medicina em si são a concorrência, que é muito longa, muito acirrada. Vamos dizer assim, é um ambiente muito competitivo na faculdade de medicina, pois todo mundo ali quer ser o melhor. Então, você tem que pensar nisso, que você tem que ter cabeça para poder discernir aquilo que... Coisa. Ah, e também outra desvantagem é que tende a ter uma pressão psicológica maior em um estudante de medicina, pois também cabe naquela cabeça, poxa, a vida de uma pessoa está nas minhas mãos, eu preciso ser o melhor. Então, além da competitividade muito alta, tem a pressão psicológica que acaba remetendo muitas pessoas. Isso pode até aumentar o índice de suicídio. E também pessoas que não fazem por amor. Então, passar 6 anos estudando uma coisa que você não gosta, que você não quer, só por dinheiro, vai fazer com que você pense em desistir, ou então você fica estudando, mas sua cabeça fica aquele peso, 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 peso. Então é muito importante pensar nisso. Esses são os pontos negativos da faculdade de medicina, além do isolamento social. Não que nem a da pandemia de uns anos atrás, mas estou falando de isolamento de você ficar um tempo, um período muito longo no seu quarto estudando para poder se sair bem. Agora, e a residência? Vocês já viram, alguns já ouviram falar em Grey's Anatomy, mas é aquela parte onde os médicos recém-formados, que são clínicos gerais, vão atrás de especialização, como por exemplo pediatria, oftalmologia e etc. Bom, essa é a parte onde há uma disposição de pouca coisa, 53 cursos que você pode escolher após se formar em medicina. Então você vê a área que mais combina com você e vai lutar pelaquela área. Vale só também que se a disputa de vaga já é grande para a medicina, por exemplo, em grandes universidades, é a disputa de 300 pessoas para uma vaga, ou mais, muito mais. É, já a residência são 86 vagas para, vamos dizer, uma região, como por exemplo Pernambuco. Então é muito mais competitivo as vagas de uma especialização do que as vagas para entrar em medicina em si. Bom, mas para não parecer que é muito chata e etc., vou falar algumas curiosidades que você pode até não saber. Por exemplo, antigamente, um médico, quando você ia auscultar seu pulmão, ele fazia o quê? Pedia para você falar o número 33. Por quê? Porque ele queria que você falasse esse número, porque tinham vibrações no seu pulmão ao falar o número 33. Outra coisa que é importante é que o Conselho de Médicos do Brasil instituiu que há cerca de 500 mil médicos. Mesmo que pareça muito pouco, é muito importante porque, vamos dizer assim, que um médico pode suprir uma demanda muito grande. Claro que é muito importante que tenha uma instituição que ajude, por exemplo, um consultório bom ou então até um hospital público bom. Também, você pode até não saber, mas como surgiu a ambulância foi um tanto quanto estranho. Por exemplo, quem criou a ambulância foi um médico de Napoleão Bonaparte. Ele criou a ambulância em mil e pouquinho, 1700 e alguma coisa, para que os feridos do campo de batalha pudessem ser salvos.
E por último, vamos falar sobre o que todo mundo quer saber. Que rufem os tambores, tu! Bom, vamos falar sobre o salário de um médico. Bom, o piso salarial, o que pode chegar ao mais baixo possível, é R$ 6.000 de um médico. Aquele que trabalha só as horas que está escrito lá, de 24 horas. Porém, sabemos que isso não acontece. Muitos médicos preferem dar plantões de, vamos dizer, 12, 24, 36 horas. E isso é muito importante para o médico, porque de acordo com esses plantões, ele vai dar alguma quantidade por hora. O médico que acabou de iniciar dando plantões, ele ganha cerca de R$ 90 por hora. Então isso aí você pode ver que vai dar um número muito elevado no final. Então essas pessoas que acabaram de iniciar tendem a fazer o quê? Ah, vou me matar dando plantão, vou trabalhar por 48 horas seguidas ou alguma coisa do tipo. E você pensa um pouquinho, porque será que vale a pena? Porque o que vai mais em conta para uma pessoa que está te contratando? Ou a quantidade de horas ou a qualidade das suas horas? Então é muito importante falar disso. O máximo que pode chegar, até assim, vamos dizer, de um mês de um médico, é 15 mil. Porém, que os plantões vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. E outras especializações, como cirurgia cardiológica, vamos dizer assim que a base do cirurgião cardiológico é 18 mil por mês. E isso pode ser muito relativo, porque se ele for muito bom e o nome dele for muito elevado, sei lá, pode ser que ele ganhe 200 mil. Como um cirurgião plástico em uma cirurgia pode ganhar, sei lá, 100 mil. Então, vai de você, vai do seu nome e da forma que você construir na sua cidade. Também tende a muitas cidades do interior que possuem médicos, porque como em cidades e capitais tem muitos médicos, cidades do interior contratam mais, porque não tem aquela disposição muito. Então, quando você está iniciando na medicina, vale mais a pena você ir para uma cidade do interior. E com isso, eu me despeço, muito obrigado. E agora eu vou voltar pro meu plantão, que eu vim correndo aqui para dar só um oi para vocês e tchau.